Mas, infelizmente, eu começo o programa com uma notícia que eu tenho certeza absoluta vai revoltar você aí que está me acompanhando a partir de agora. Uma menina, uma criança de apenas 7 anos, foi resgatada ontem à noite aqui em Cascavel, depois de sofrer agressões no bairro Floresta, região norte da nossa cidade. Quando a gente fala aqui de agressões, a gente pode imaginar que essa criança de alguma maneira apanhou, que como no passado muita gente defendia, levou uma surra. Mas não é disso que se trata. A suspeita da agressão é a própria mãe, que não só agredia essa criança, espancava essa criança, menosprezava essa criança. Pelo menos esse é o relato de quem atendeu a essa ocorrência bárbara aqui em Cascavel. Eu vou conversar com a Daiane Santos, que tem as informações para nós. Polícia, Conselho Tutelar, comunidade, todo mundo atento a essa situação registrada na região norte de Cascavel. Quando a gente fala de agressão, a gente está até, de alguma maneira, amenizando esse caso, né, Daiane? Porque a situação é muito revoltante, as agressões muito violentas e não aconteceram só ontem à noite, não. Há um histórico dessa violência descabida. Seja bem-vinda, bom dia, Daiane. Valdinei, bom dia para você, para todos que estão acompanhando o nosso balanço geral. De fato, né, uma situação muito triste a registrada na noite de ontem na região norte de Cascavel. A própria criança, viu, a própria vítima, ela trouxe esse relato para as equipes que estavam atendendo no local de que ela era agredida por diversas vezes e há um bom tempo por essa mãe. Que agressões, no relato dela, elas eram frequentes, inclusive a mãe vestia a menina, mesmo nas altas temperaturas, com blusas de manga longa, com calça, para esconder estes hematomas. Ela pegava a cabeça da criança, jogava contra a parede, dentre outras formas agressivas, violentas e truculentas que ela agia com essa mãe. Nós conversamos com o conselheiro tutelar que atendeu este caso e trouxe os detalhes repassados pela criança e também pelas equipes. Olha só. Nós fomos acionados a princípio pela polícia, né? Os vizinhos, a comunidade ali percebeu uma situação de violência. Acionou a equipe policial que no primeiro momento constatou a situação e aí remeteu para nós porque aquela mãe seria conduzida, né, em questão da suspeita de tortura praticada. A criança, uma das filhas, precisava de atendimento médico, que daí já foi solicitado lá na hora, no local, mas existia mais uma criança que ali necessitava de proteção porque não havia nenhuma outra pessoa que pudesse exercer cuidados diante da prisão da mãe, né? A gente perguntou poucas coisas para ela porque ela já estava assim, bem abalada com a situação, talvez caiu em si de tudo que ocorreu, né? Uma das filhas já dentro da ambulância do CIAT, a outra no seu colo. Nós orientamos ela de todo o procedimento que iria ser adotado, né? Diante do fato constatado. E assim, se mostrou chorosa e agora vai ser encaminhada para a rede de proteção. Vamos comunicar ao Ministério Público para ajuizamento de ação e vai ficar a critério da autoridade judiciária o retorno ou não dessas filhas para a mãe ou para algum familiar extenso. Além dessa menina de 7 anos, também na casa tinha uma bebê de apenas 10 meses. E essa criança a todo momento perguntava da irmã. E isso também traz indícios de que por muitas vezes essa criança, ela era responsável por essa irmã mais nova, essa bebê de 10 meses. As duas já estão acolhidas e recebendo todo o atendimento. Mas todo esse caso chegou ao conhecimento das autoridades quando uma denúncia de vizinhos, de moradores, chegou ali para o rádio da Polícia Militar. Então a PM foi até o local, fez todo esse atendimento, mas quando chegou na casa, já de cara, ouviu o choro dessa menina e além disso, né, na casa, uma situação bem deplorável mesmo, viu muito lixo, comida estragada. Esse era o cenário, né, que essas crianças viviam e que foi também relatado pela equipe da PM, olha só. Chegou via Copom, que havia uma situação de maus tratos acontecendo no Riviera. Diante disso, a equipe deslocou. Na frente do local foi escutado os gritos da criança, foi escutado choro e gritos. Diante disso, a equipe bateu palmas, a mãe se identificou, falou que a equipe não podia entrar e que não tinha criança na casa. Continuou escutando criança chorando. Diante do flagrante entrar no local, a criança foi encontrada em um dos quartos atrás da porta. Estava molhada, sem calça, chorando bastante, com hematomas pelo corpo todo. Foi verificado que a mãe era usuária de drogas, ela admitiu no local, utilizava cocaína e maconha, entre outras coisas. Foi verificado também que havia uma outra criança de colo no local, uma criança de 10 meses, que era a irmã dela,
foi verificado que havia uma recorrência muito grande de outros homens estarem dentro da casa, utilizando drogas, ingerindo bebida alcoólica, e que o namorado dessa mãe também agredia a criança, não era só a mãe. O namorado asfixiava a criança, a mãe batia a criança, a cabeça dela na parede. Além dos hematomas pelo corpo, foi verificado que o dedo estava bastante inchado, talvez fosse uma fratura, foi verificado isso posteriormente, daí com o CIAT. Diante disso, o Conselho Tutelar foi acionado ao local, a criança foi levada à UPA para atendimento médico, e a criança menor, a criança de colo de 10 meses, ficou sob a tutela do Conselho Tutelar no local mesmo. A mãe, ela foi presa e deve responder agora por este comportamento, essa negligência e as agressões também com relação a essa criança. E as duas meninas foram acolhidas pelo setor de acolhimento, setor ali do próprio Conselho Tutelar, né, que faz esse amparo para as crianças, para as pessoas que são vítimas, né, de violência dentro da própria casa. Uma situação bem complicada e muito triste, né, registrada aqui em Cascavel. Triste, revoltante, algo que nos tira a paz, isso é fato. E aí, principalmente, eu quero me direcionar com a comunidade agora de Cascavel sobre essa questão toda da violência que nós acabamos de retratar, mostrar aí na participação ao vivo da Daiane. Algo que aconteceu lá na região norte. Obrigado, Daiane. Algo que aconteceu lá na região norte, mas que pode estar acontecendo ao lado da sua casa, pode estar acontecendo aí no seu prédio, pode estar acontecendo de alguma maneira na sua casa. É importante um olhar atento, um olhar clínico, um olhar de quem realmente se importa com o outro. Nesse caso, essa criança de 7 anos não foi a primeira vez que apresentou desespero ao chorar, ao gritar, ao pedir ajuda, diante de toda a violência que era praticada contra ela. Em outros momentos, vizinhos também ouviram esse choro, essas lamentações e até o barulho das pancadas, das agressões. Por isso é muito importante a gente reforçar aqui o Disque 100, para que você denuncie qualquer ato de violência que possa estar acontecendo aí na sua comunidade, para que nós façamos a nossa parte para evitar que um ser indefeso como esse, apenas 7 anos, e a irmãzinha de menos de 1 ano, 10 meses, fossem vítimas dessa brutalidade toda. Uma mulher, mãe, que gestou essas crianças, estava praticando esses atos violentos contra as suas filhas. Situação que a gente precisa denunciar. Por isso, não se esqueça. Disque 100. A gente vai continuar acompanhando o trabalho da polícia, as investigações, por se tratar de um caso envolvendo criança, claro, tem toda a questão aí de segredo de justiça, até para preservar as crianças, principalmente, mas a gente vai ficar atento para saber qual vai ser o desdobramento desse caso terrível que marca, mais uma vez, Cascavel, especialmente falando sobre violência contra crianças.